Olá, eu me chamo Francisco, pois sou mais conhecido como Chico. Pois o que eu vou compartilhar com vocês hoje foi uma experiência muito assustadora. Foi algo sobrenatural, que ocorreu no ano de 1985, na cidade de Garibaldi. Numa hospedaria onde eu trabalhava na serra, bem afastado de tudo. Era tipo uma zona rural, mas era um lugar bem afastado. Um lugar onde todas as pessoas de várias cidades vinham passar o inverno para aproveitar a Serra Gaúcha. Naquela época, eu tinha 24 anos de idade e morava na cidade de Bento Gonçalves, onde eu continuo morando até hoje. Pois então eu me deslocava até a cidade de Garibaldi para trabalhar na hospedaria, pois um lugar muito lindo. Eu trabalhava como atendente e também fazia o serviço de guarda, pois não tinha necessidade de ter outro guarda, pois o lugar é bem calmo e tranquilo. Muitas pessoas que vinham de longe vinham para apreciar o forte do inverno naquele lugar, onde ficava muito geada pelo chão, e vinha diversos casais de muitas idades. Era algo lindo de se apreciar, um lugar que ficava bem de contato com a natureza. E apesar de trabalhar como atendente e também guarda, eu admirava trabalhar nesse lugar, pois achava um lugar muito lindo e também de muita paz e tranquilidade. De 10 em 10 dias, eu retornava para a cidade de Bento Gonçalves, para a minha casa, e ficava 2 dias, e depois retornava de volta para o trabalho. Essa era a minha rotina. Então foi numa noite, pois aquela noite estava muito fria e havia muita neblina. Já estava ao passar das 23 horas da noite. Foi quando eu escutei alguém batendo palmas e também gritando. Pois eu saí à porta, avistei um homem. Era um homem com uma roupa preta e um chapéu preto. E aquele homem perguntou se tinha um quarto sobrando, pois o homem queria passar alguns dias ali. Então eu falei que sim. O homem logo entrou com a cabeça abaixada com aquele chapéu e comecemos a conversar, pois o homem pagou adiantado uma diária de 2 semanas para ficar instalado ali naquela pousada. E alguns dias ali, ao aquele homem ter instalado, algo estranho começou a acontecer. Então aquele homem começou a sair em algumas noites e retornava só pela manhã. Pois eu não entendia como aquele homem conseguia passar a noite inteira fora, sob aquele grande inverno. Mas eu não perguntava nada para ele. Sim, eu ficava só observando. O homem era muito estranho. O homem não se comunicava com ninguém, pois todas as pessoas que estavam ali eram muitas pessoas alegres e sorridentes, e um conversava com os outros. Mas o homem era bem isolado. Ele era uma pessoa bem reservada, uma pessoa de pouca fala e de muito pouco sorriso. E o homem seguia a fazer o que ele estava fazendo. Saía em algumas noites e voltava só pela manhã, após o sol raiar. E foi um dia pela manhã que chegou um senhor de charrete na hospedaria, pois esse senhor era proprietário de um sítio que ficava a alguns quilômetros da hospedaria. E ele falou se não tinha visto algo estranho pela noite, que algo estava rondando seu sítio. Dizia ele que era um animal todo deformado, que até devorou uma dessas ovelhas. Pois eu respondi que não, que toda noite estava tudo tranquilo pelaquele lugar. Mas aquele senhor insistia a falar que era um animal bem feroz e também bem esquisito. Era algo todo deformado, tipo uma aberração. Assim ele falava. Ele falava que o animal andava sobre as 4 patas, mas de uma maneira estranha. Ele era enorme. Era tamanho de um cavalo e uivava para o luar, assim como um lobo. Ao aquele senhor ter falado aquilo, eu fiquei meio confuso. Eu não sabia se eu acreditava ou não. Ele terminou de falar aquelas palavras, virou suas costas, subiu na charrete e foi embora.
Após ter acontecido isso, eu fiquei com uma grande desconfiança sobre aquele homem que estava hospedado. Pois eu comecei a observar aquele homem. Eu percebi que algumas noites o homem não saía. Então foi numa noite. Aquela noite estava linda. Havia um pouco de neblina em relação ao inverno, mas havia uma grande lua cheia naquele céu. E o homem, a passar da meia-noite, saiu do seu quarto e foi para a rua, como de costume que ele fazia. E eu fiquei observando. Naquela noite eu me perguntava, o que será que esse homem faz? Ele passa a noite toda nesse lugar, pois é um lugar bem isolado, só uma estrada com uma hospedaria e uma grande mata fechada ao redor. Pois eu fiquei naquela noite acordado e pensando. Então, antes do sol nascer, eu fui até a rua, seguindo a trilha pela cerca. De longe, eu fiquei observando. Quando o sol começou a nascer, eu vi aquele homem saindo de dentro da mata para aquela pequena trilha que seguia próximo da cerca. Após ter passado essa noite, o homem continuou normalmente passando a noite na hospedaria. Então foi numa noite que o homem já estava pronto para sair. Isso era ao passar da meia-noite. Naquele momento eu peguei uma espingarda que eu tinha na hospedaria e fui em direção ao homem. O homem, ao querer abrir a porta para sair para a rua, eu fiquei sobre a frente dele e falei que ele não ia sair, que ele ia passar a noite ali. E logo eu perguntei o que ele fazia a noite toda fora da hospedaria. O homem falou, por favor, eu não posso lhe falar, mas deixe eu ir. Por favor, me deixe ir para o seu próprio bem e de todas as pessoas que estão aqui. Eu não quero fazer mal para ninguém. Só estou de passagem por algum tempo nesse lugar. Logo eu vou retornar para o meu lugar e para o meu povo. Por favor, deixe eu ir. Então naquele momento eu não aceitei como me falava. Eu fiquei na frente dele com a espingarda apontada. O homem logo começou a recuar para trás, numa parte que tinha pouca iluminação de lâmpada e dentro da hospedaria. E naquele momento eu percebi que seus olhos estavam brilhando. Era uma cor amarela que era reluzente. E a sua boca estava tipo criando presa. Naquele momento eu comecei a dar risada. E eu falei para o homem parar com essa brincadeira. O homem, com a voz modificando e ficando bem grossa, ele falava, por favor, deixe eu ir. Então eu falei para o homem que venha mais para frente. Venha mais para a luz para mim que veja esse tipo de brincadeira que você está fazendo. O homem, você quer ver realmente? E eu respondi que sim. Logo o homem se aproximou. Pois eu comecei a me assustar. O homem estava criando presas mesmo. E aqueles olhos não eram de brincadeira. Eram seus olhos que estavam com uma cor diferente. E o homem falou, já não tenho mais tempo. Por favor, abra a porta e tranque bem ela. Ele está perto. Ele já está despertando para a noite. Por favor, abra a porta. O homem falando aquelas palavras, eu pude perceber que o seu rosto estava ficando cada vez mais horrível. Logo, muito assustado, eu abri a porta e o homem saiu correndo para a rua e logo começou a gritar. Eram gritos muito altos, pois eu falei para o pessoal que estava acordando na hospedaria ficar calmos. Foi quando eu fui até a janela, abri um pouco ela e fiquei observando. Já não era mais aquele homem que estava ali, sim um monstro, semelhante a um lobo, que tinha partes do ser humano. Naquele momento eu comecei a disparar com a espingarda. Aquilo se esquivava muito rápido e logo pulou para cima do telhado da hospedaria. Pois ele batia com tanta força que estava quase quebrando o telhado. O pessoal estavam todos em pânico. Então eu segui a atirar com a espingarda. E depois de alguns tiros, aquele monstro parou de bater no telhado. E logo eu escutei um barulho como se estivesse pulando. Correndo em direção à mata, ele ficou numa longa distância, em pé, próximo a uma árvore, observando em direção à hospedaria. Pois eu não deixei que o pessoal olhasse para a rua, falei para que todos se acalmassem. Eu não quis falar a verdade. Eu falei que era um animal que estava ali, que era um animal muito feroz, que aquilo não ia acontecer mais. E aquele monstro ficou algum tempo ali, e logo ele foi em direção à mata.
mas de uma certa forma não tinha como falar a verdade, pois ia prejudicar meu trabalho. Meu chefe ia me demitir na hora. Então eu tive que esconder essa situação, dizendo que era um animal feroz, que ele já tinha ido embora, para acalmar o pessoal que estava hospedado ali. Mas mesmo assim, naquela noite, eu fiquei de plantão. Talvez se aquele monstro voltasse, eu já estava pronto com a espingarda ali, só observando ele. Mas naquela noite ele não voltou. E de longe eu escutava o uivo, que estava numa longa distância, em dentro da mata. E depois de algumas horas, aquele som de uivo parou. E logo o sol começou a raiar. Após ter amanhecido, eu fui até o sítio daquele senhor, que ficava a alguns quilômetros da hospedaria. Ao chegar lá, comecei a conversar com aquele senhor, e ele falou que esse tal animal estranho apareceu lá naquela noite, mas ele foi recebido com muitos tiros de espingarda, aonde o animal fugiu. Pois naquela mesma noite, aquele animal poderia ter atacado a hospedaria, assim como aquele senhor no sítio. Mas tudo ocorreu bem, e não aconteceu desgraça alguma com ninguém. E aquele tal homem estranho nunca mais apareceu. Mas mesmo assim, eu fiquei tipo traumatizado. Em todas as noites de lua cheia, eu ficava com a espingarda, pronto, só observando da janela. Após ter passado alguns anos, eu abandonei o trabalho na hospedaria e comecei a trabalhar na cidade de Bento Gonçalves, onde eu morava e moro até hoje. Esse relato eu revelei só para minha esposa e meus filhos e meus netos. E hoje estou compartilhando com vocês. Mas eu deixo uma mensagem para você. Você que vem de muito longe e gosta de ficar hospedado em lugares afastados, isolados, admirando a paisagem, serras, floresta, fique atento. Fique atento em noites de lua cheia, pois a besta fera está por toda parte. Eu sou a prova viva. E esse é o meu relato. Obrigado.